Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nossa primeira leitura é extraída do Deuteronômio, capítulo 34, do 1 ao 12, e o nosso evangelho é São Mateus, capítulo 18, do 15 ao 20. Em ambas leituras, há um protagonismo direto de Deus. Na primeira leitura, extraída do livro do Deuteronômio, Deus assina a sentença de Moisés. E no Novo Testamento, no nosso evangelho de hoje, Jesus também, com as suas palavras, escreve uma sentença, um direito canônico, se me permitem, do como seus discípulos devem tratar aqueles que resistem à igreja. Também é preciso dizer, já vimos tantas coisas maravilhosas nesses últimos dias, a partir da liturgia sobre Moisés, mas Moisés morre. E é exatamente sobre a morte de Moisés que trata a primeira leitura. Com desdobramentos, claro, mas é um foco, um ponto central, crucial desta leitura, a morte de Moisés. Dizendo isto, é bom que paremos um pouco, todos nós. Moisés é considerado o homem dos sinais, o homem dos prodígios, o homem que falava com Deus face a face. Causou inveja, ciúmes dos seus próprios irmãos, Miriam e Arão. Isso custou caro para Miriam. Diante daquela situação, Moisés é o homem compassivo, o homem cheio de misericórdia. Ele pede a Deus pela sua irmã e ela foi curada. Então, quanta coisa, queridos. O protegido de Deus das águas do Nilo. Aquele que defende o seu irmão contra um ataque inimigo, partiu para as vias de fato, mas para defender o seu povo, para defender o seu irmão hebreu. Enfim, enfrentou o Faraó. Disse não para Deus. Deus já tinha feito tantas coisas na vida de Moisés. E com certeza ele sabia dessa história. Porque seus pais contaram-lhe o que lhe acontecera. E quando Deus o chama, ele diz: me tira dessa. Isso aí não é para mim. Nem falar eu sei. Era um Vianney. Então sabemos as grandes realizações. Em uma palavra, o homem dos sinais e dos prodígios. O homem
que ao descer do Sinai, a pele do seu rosto brilhava. A luz de Deus impregnou no rosto de Moisés, produziu-lhe uma transfiguração, uma metamorfose, uma transformação. Todos viram aquilo. Você lembra que há poucos dias eu disse que na frente de Jesus a gente afunda? Pois o Moisés, que via Deus e conversava com ele face a face, ele também morreu. Tenhamos isto em mente, queridos. Há muitas coisas que somente o tempo nos fazem compreender, absorver. Isto não significa que disso não saibamos. Mas uma coisa é saber, uma coisa é a teoria. Outra coisa é quando, de fato, essas situações abraçam-nos, envolvem-nos. Eu tenho um irmão, tive um irmão que faleceu da mesma doença do meu irmão, do meu filho Jonas, meu irmão Haroldo. Eu já morava longe, distante, mas estive lá nos últimos dias que ele teve nesta terra, eu estava junto, fiquei com ele no hospital, inclusive foi eu e o Luciano, meu sobrinho, filho do Haroldo, que o levamos ao hospital. Ele teve um alta em um dia, foi em casa, como a gente diz, para se despedir da casa, né? E ficou lá à tarde, à noite. No outro dia, por volta de 1, 2 horas da tarde, ele gritou, ai, 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 estourou um negócio dentro de mim. Levamos ao hospital. Aí lá chegando, já foi induzido ao coma e por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, ele entrou em óbito. O que estou dizendo com isto é que eu nunca consegui sentir a dor que a minha mãe sentiu pela morte do meu irmão. Até porque, repito-me, eu sempre distante. O meu irmão, todo santo dia, 7, 7h30 da manhã, antes de qualquer outra atividade que ele fosse fazer, ele saía do apartamento dele e passava lá na casa da minha mãe. Saía com ela para fazer compra, para resolver os problemas, enfim, ele era o homem na casa. E a minha mãe acompanhou aquele drama, aquela dor, durante 1 ano e 4 meses. De quando foi descoberto o CA de estômago, foi operado num bom hospital, mas 1 ano e 4 meses depois, ele se foi. Eu senti, chorei, dói. Mas a dor da minha mãe foi dela. Essa dor eu vim saber quando perdi o meu filho Jonas. Foi nesse momento que eu compreendi o quanto a minha mãe sofreu e sofre até hoje.
Então, é no decorrer do tempo, há muitas coisas que a gente sabe na teoria. Ah, foi o vizinho, o filho do vizinho. Meu Deus! A gente chora também. Jesus chorou quando viu o choro daquele povo, a comoção daquele povo lá em Betânia. Ele também chorou. Mas uma coisa é ser o irmão do vizinho, o filho do vizinho. Outra coisa é ser o meu filho, o meu pai, a minha mãe. A conversa é outra. Então tenhamos isto em mente, queridos. Aqueles que realizaram e que tanto fizeram, seja de bom ou seja de ruim. E aqueles que fizeram as coisas de ruim, ainda que não tenham um fim como uma represália, como uma reação a uma ação má, mais cedo ou mais tarde, por vingança ou não, essa pessoa também ruirá. Aconteceu com Moisés. E com o relato da morte de Moisés, termina o Pentateuco, aqueles primeiros 5 livros da Bíblia. Apesar das suas qualidades, que podem ser sintetizadas nos sinais e prodígios, ele não concluiu a missão. Pensemos nisto, queridos. É outro ponto que deve ser pensado. Moisés não apenas morreu, ele também não concluiu a missão. O entrar na terra prometida, ainda que o principal ele tenha feito, mas o tomar posse da terra coube a Josué. O que estamos fazendo? Isto aqui não é para ficarmos reativos, de braços cruzados, não. Vamos construir, vamos fazer, vamos sonhar. Mas é possível que não terminemos a missão. O grande condutor do povo, do alto do monte, ele contemplou a terra prometida, mas antes de nela entrar, ele morre. E por que ele morre, queridos? Porque isso está determinado a todo ser humano. Tudo aquilo que nasce, um dia morre, não tem para onde. Mas, teologicamente falando, neste contexto, ele morre porque no Antigo Testamento nada é perfeito. Nenhuma prefiguração no Antigo Testamento é perfeito. Moisés e Josué, eles também são prefigurações de Cristo, mas são prefigurações parciais de uma parte, de uma etapa, de um aspecto da vida de Cristo. Isso aconteceu com Abel, isso aconteceu com Isaac, isso aconteceu com José. Já disse e repito-me, eu amo o Antigo Testamento e não por ser especialista. Eu gosto de história.
Eu gosto de história. Mas, se não lermos o Antigo Testamento à luz de Cristo, ele pode tornar-se para nós uma arma perigosíssima. Isaac, ele sai vivo do sacrifício. Por quê? Porque não houve a consumação do sacrifício. Cristo é uma figura de Cristo. Repito-me, uma figura imperfeita. Isaac sai vivo do sacrifício porque não houve a consumação do sacrifício. Cristo, ele sai vivo. Porque ele vence a morte. O mesmo acontece com José, que ele foi odiado e seus irmãos quiseram matá-lo, mas ele é reencontrado vivo no Egito. José prefigura a paixão de Cristo, mas é também uma figura imperfeita. E por que ele é uma figura imperfeita, queridos? Porque só Jesus Cristo é a plenitude. Somente ele realiza todas as prefigurações e só ele sintetiza todos os aspectos do plano de Deus, da economia da salvação. Repito-me, no Antigo Testamento, nada, absolutamente nada é perfeito, mas a narrativa que fala da morte de Moisés, ela encerra com um elogio típico dos homens que deixaram marcas na história. Moisés, ele fica ao lado de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é também o Deus de Moisés. Gostaria, queridos, de dar uma palavrinha sobre o Evangelho de hoje, mas uma palavra fundamentada nesta primeira leitura. Veja bem, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que faço não são minhas, são as obras do Pai. Se a partir de São João, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra do Pai, e a palavra em atividade, e a palavra em pessoa, e a palavra encarnada. E se de Jesus Cristo o Pai disse: escutai-o, porque esse é o meu Filho amado, em quem coloquei toda a minha alegria, toda a minha complacência. Obedecei-o. Logo, Pai e Filho são inseparáveis. Ou seja, quando
Deus falou com Moisés dizendo: eis a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. Quando Deus disse essas palavras a Moisés, ao cabo de 120 anos, Jesus estava lá. Porque ele e o Pai são um, eles são inseparáveis. E quando Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele não ouvir-te, leva 2 ou 3 testemunhas, para que ali a questão seja resolvida. Caso ele não escute a ti e nem as 2 ou 3 testemunhas, leva a questão à igreja. Quando Jesus está dizendo estas palavras, o Pai, que aparece falando e determinando a história de Moisés, ele também está aqui presente com o Filho, porque ambos são inseparáveis. E é neste ponto que precisamos ressaltar a questão eclesiológica, queridos. Se ele não escutar as testemunhas, leva-o à igreja. Se ele não escutar a igreja, sério, queridos, esta igreja, a qual Jesus agora fala, ela aparece lá no Antigo Testamento. Versículo, Deuteronômio 34, 8 e 9. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias. É a igreja. É o povo convocado, é o povo que Deus tira do Egito, é a eclésia. Versículo 9. E os filhos de Israel, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos, e os filhos de Israel lhe obedeceram. Se ele não vos ouvir, leva-o à igreja. Se nem a igreja ele ouvir, se nem mesmo a igreja ele ouvir, tratem-no como um público pecador, como um pagão, alguém que não quer aceitar a igreja. Isto é sério, queridos. Mais uma vez, estamos em Mateus 18. Em Mateus 16, Jesus dissera: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja.
É uma conjugação singular, não é plural, não são as igrejas. É, foi, é e será a igreja. Se nem a igreja ele ouvir, se nem mesmo a ela ouvir, tratem-no como alguém que não quer a igreja. Tratem-no como alguém que não é da igreja, que não valoriza a igreja e, consequentemente, não valoriza o Cristo, que é a cabeça da igreja. Quem é que vai fazer isto? Quem é que vai tratar como um pagão? É a igreja e a sua autoridade hierárquica. Não esqueçamos que Jesus está falando com os seus discípulos. Naquele tempo, Mateus 18, 15 ao 20, disse Jesus aos seus discípulos. Ele está falando com o colégio apostólico. Ele agora não está falando apenas com Pedro. Ele não está agora dialogando com Pedro, determinando a Pedro, porque o que ele está dizendo agora, ele dissera, embora num ambiente público, mas diretamente a Pedro. Mas a nossa honestidade intelectual nos faz ver no texto claramente que ele diz a Pedro coisas que aos demais ele não diz. Mateus, que está escrevendo este texto, ele poderia muito bem eliminar as particularidades, as especificações que disse a Pedro, mas não. Ou ele poderia muito bem pegar de lá e colocar para eles todos. Não. Jesus disse isto aqui para nós também, mas isto aqui foi apenas a Pedro. Para nós ele disse isto, porque eles reconheciam em Pedro a primazia do colégio apostólico. E é possível que voltemos à primeira leitura neste particular. Por quê, queridos? Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos, e os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Cuidado, tenhamos cuidado com isto, queridos. Eles tinham autoridade. Josué tinha autoridade para dar continuidade na missão que Moisés não concluiu. Por que o povo obedece Josué? Porque Moisés tinha posto as mãos sobre ele. Por que a igreja, na sua autoridade hierárquica, tem autonomia para tratar aquele que não quer submeter-se à igreja como um pagão ou um pecador público? Porque eles receberam uma investidura diretamente do Cristo. E o Cristo é claro em afirmar. É como que uma redundância, mas não é uma redundância. Ele está reafirmando aquilo que dissera. Tratem-no como um pagão, como um pecador público, como alguém que não quer obedecer à igreja. E em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. De novo vos digo,
Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Queridos, hoje, o que não faltam são pessoas querendo usurpar este título, esta prerrogativa, esta investidura. Esta investidura, ela nasce na igreja. E a partir de sua cabeça, do próprio Cristo, que investe os discípulos. Trate-o como um pagão. O que ligardes na terra será ligado nos céus. E o que desligardes na terra será desligado nos céus. É Jesus quem está outorgando, facultando este magistério, este sacerdócio. Logo, este magistério, eu não posso pegar este texto da Bíblia e ali no cartório, registro lá um estatuto e já quero dizer-me que eu estou amparado por este texto. Não, o chamado de Deus, ele não passa pelo cartório. Ele vem direto dele. A economia da salvação, a história da salvação não tem parênteses, não tem espaços vazios. Ela tem uma sucessão ininterrupta. Tem uma sucessão apostólica, queridos. Quando você escutou, como eu também escutei e vi, o que o Edir Macedo disse sobre o pastor da Universal que suicidou-se, ele não poderia dizer outra coisa, queridos. Ele não poderia dizer outra coisa. Porque não é um pastor, porque é um lobo. Aliás, quando ele disse, se teve coisa que ele falou naquela entrevista, naquele vídeo, tão verdadeira foi esta. Ele se matou porque ele nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas ele nunca foi pastor. Isto ele falou com muita precisão. É claro que ele nunca foi pastor, porque o Edir Macedo também nunca foi pastor. Ele usurpou um texto bíblico, uma prerrogativa facultada pelo próprio Cristo, para chamar-se de bispo. É óbvio que ele tinha que dizer o que ele disse. Eu não estou nem aí com a morte da bezerra, porque é um lobo cruel que não poupa o próprio rebanho, que não sente a dor do rebanho. É fácil falar coisas com um relógio de 400 mil no braço. Queridos, é muito fácil. É muito fácil. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele sente a dor do rebanho. Olha, tá bom?